Bom, gente, beleza? Mais uma aula de produção audiovisual. Hoje a gente vai falar de algumas coisas novas, tentando juntar com coisas que a gente já vem aprendendo, tá? Então, para começar a nossa brincadeira, vamos começar a ver o que a gente já viu até agora. Porque parece que não, por causa da pandemia, essa coisa de vai para lá, vem para cá, tem aula, não tem. A gente passou por vários assuntos que parece que não, mas a gente vem construindo um caminho aí que é interessante, né? Então, se a gente pensar no que a gente viu até agora, a primeira aula a gente falou de áudio. A gente falou que áudio é o ar em movimento, a gente falou que o microfone é uma membrana parecida com o nosso tímpano, que capta a vibração do ar, então, pelos ciclos de vibração, a gente consegue ter isso daí registrado, né, transformado em sinal. A gente falou uma coisa muito importante que até agora é bem fácil de exemplificar, né? Eu imagino que vocês escutem bem a minha voz. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu não estou usando o microfone do computador diretamente, eu estou usando um fone que tem um microfonezinho. Esse microfone está mais perto da minha boca, está mais perto da fonte emissora, né? Então, o que acontece? Com isso, você tem mais nitidez, mais pressão e você ouve menos o ruído externo que está aqui, que foi aquele teste que a gente começou a fazer lá. Então, muitas vezes usar o fone do microfone ajuda muito, porque além dele estar mais perto, geralmente ele é melhor do que o microfone dos computadores de modo geral. A gente também viu aqueles detalhezinhos da produção de uma notícia de rádio, foi aquele exercício que a gente fez. Então, a gente tratou o áudio de uma forma simples, mas o que a gente precisava para poder entender as coisas por aqui. Depois a gente fez exercícios de planos e enquadramentos, tentando lembrar os que eram mais importantes. A gente falou de plano geral, que aparece todo mundo, a gente falou de plano de conjunto, a gente falou do plano americano, que mostra o corpo da pessoa, mas lembra lá daqueles primeiros filmes de Velho Oeste, que tinha que mostrar o corpo do cara, mas tinha que mostrar o coldre da arma também. Então, por isso que chamava plano americano, que era dos filmes de cowboy, para poder aparecer. A gente também viu aquela coisa do primeiro plano, que é parecido com isso que vocês estão vendo na imagem agora comigo, né? No pequenininho, você tem eu em primeiro plano, porque eu tá um close meio, como se fosse aquele enquadramento do 3x4, tal. E depois a gente tem o primeiríssimo plano, ou big close, que é aquele bem mais pertinho, assim. A gente falou que quanto mais perto, isso é uma coisa legal de lembrar, expressão, quanto mais longe, ou seja, essa coisa do plano, né? Quanto mais distante você tá do que você tá filmando ou fotografando, mais você pega movimento, pega o lugar, pega as coisas de modo geral. Quanto mais perto você tá, quanto mais você vai enquadrando pertinho, fechando o close, mais emoção você pega, porque você pega mais as expressões faciais. Então, se vocês repararem em algum filme, quando vocês forem ver, quanto mais tá emocionante a coisa, eles vão chegando mais perto do personagem, tendo closes, assim, para poder mostrar mais as expressões. Então, você tem aquilo que às vezes só mostra o olho e com o olho você consegue perceber a expressão. Então, isso é uma coisa legal do enquadramento para a gente entender. Não é só identificar o enquadramento, é saber para que ele serve, né? Então, quanto mais perto você está do, do, da, do objeto, né? Da pessoa que você está enquadrando, você tem mais emoção. Quando você está mais longe, mais você mostra o local. E o plano de detalhe, que é aquela coisa que dá aquela coisa mais lúdica, que você consegue quebrar a sequência. O plano de detalhe é muito usado para, quando a gente fala de roteiro, a gente vai falar de sequência, ele é muito usado para quebrar essa sequência para você poder ter um respiro, assim, né? Depois a gente falou também sobre regras de composição, algumas delas, né? É, as que eu acho assim que são super legais a gente entender bem, a regra dos terços, o leading lines, que é aquele que você aproveita alguma linha para poder entrar para poder guiar a visão
da pessoa que está olhando a sua foto para algum lugar. Então serve para aquela coisa de linhas de estrada, a gente viu lá no viaduto, a gente viu em várias formas, né? Tem o lance da simetria, que às vezes não precisa ser exatamente simétrico, sabe? Você bater uma foto em que as coisas são parecidas, por exemplo, uma ponte, aqueles sistemas de ponte tipo o Tietê mesmo, que você tem alça dos dois lados. Se você conseguir bater uma ponte que é algo que é grande na composição mostre simetria, você vai acabar conseguindo fazer essa sensação de simetria que normalmente tem. Tá? Falando também da proporção áurea, que é um negócio um pouco mais difícil de entender, mas que usa aquela sequência do Fibonacci, que você tem a proporção da curva do casco do caracol, né? Que é bem interessante, que se repete em muitos lugares da natureza, e você tentar reproduzir essas proporções na foto, você acaba dando um tom natural. Você vê que é interessante, né? Não é o certinho, não é o regular perfeito, o linear, que dá essa sensação de naturalidade. Tem a ver mais com essa coisa da proporção áurea, de como vai aumentando o raio, conforme vai se distanciando, aquela coisa toda. Então, você entender isso é muito, muito importante. A gente falou da câmera reflex e de 3 itens que são super importantes nela, que é o ISO, que seria a sensibilidade do filme, ou do sensor, né? Porque agora nossas câmeras são digitais, mas é aquela que se você abrir para poder ter mais luz usando a sensibilidade do filme, fica granulado. Se você fechar, você perde luz, mas ela fica sem o grão. A gente falou da abertura da lente, que você consegue ter mais exposição, ter mais luz entrando, mas isso diminui a profundidade de campo. Então, ou seja, o que está focado, se você está, por exemplo, se eu diminuísse muito, conseguisse fazer isso com essa câmera da webcam, por exemplo, se eu diminuísse a profundidade de campo, estaria focado em mim e tudo que está atrás na estante ali ficaria desfocado. Então, a gente tem esse lance. E a velocidade do obturador, que é aquele lance do reflexo, que quando você está preocupado com o movimento. Se ele for rápido, você tem mais luz entrando, você tem menos luz entrando, né? Se ele for muito rápido, se ele for mais lento, entra mais luz, mas o que é imagem, você pode ficar sem foco porque ele está nesse esquema. A última coisa que a gente viu na última aula foi pós-produção de imagens. A gente falou de brilho e contraste, a gente falou de saturação e temperatura, a gente falou também de highlights e shadow, e também falou de balanço de branco. Né? Hoje eu queria falar com vocês sobre alguns outros detalhezinhos que a gente precisa tomar cuidado quando a gente está produzindo, fazendo a produção de uma imagem, né? E que ele junta com aquilo que a gente já aprendeu, mas é um passinho um pouco a mais. O primeiro, ele tem a ver com o que a gente chama de eixo. Então, assim, o que é importante a gente entender dessa questão do eixo? É que toda imagem ela oferece um caminho de visão, de você ler essa imagem. Então, assim, ela tem uma direção. Então, muitas vezes, a gente erra e dá bobeira com essa coisa dessa direção que a imagem vai, sabe? Então, vamos aqui olhar uma imagem para a gente entender. Olhem essa imagem. Tá usando, eu peguei intencionalmente, ela está recortada, a regra dos terços está mostrando, mas reparem que apesar da menina estar do lado direito, no terço direito, ela está olhando para o lado de cá. Então, assim, essa composição, ela apesar de usar a regra dos terços lá na composição, ela está observando muito para que lado a coisa está andando. Se você olhar essa outra aqui, também, enquadramento, regra dos terços, você tem a moça olhando para o lado direito. E olha que interessante, às vezes a gente fala da questão de espaço vazio, o que justifica ter espaço vazio na foto ou não, tal. Mas percebam que por conta do eixo, isso é uma coisa que é por conta do eixo,
você tem um pedaço enorme de espaço branco aqui do lado direito. E nem por isso essa foto ficou desequilibrada e feia. Então você enquadrou ela, tá bonito, mas o que acontece? Por que se justifica todo esse branco na imagem? Porque ela está olhando para aquele lado, então o assunto está para aquele lado. A foto indica que você olhando para aquela direção, você está olhando para o assunto que ela está olhando. Se a gente tivesse, ó, tem até mais coisas, se você olhar atrás das costas dela, tem até mais coisas acontecendo lá. Mas não é interessante. Por quê? Porque está fora do assunto. Não é para onde ela está olhando. Então, assim, isso dita muito essa questão da composição, de como a gente pode fazer ou não. Então, vamos lá olhar a gente viu algumas coisas certas, vamos ver algumas coisas erradas para a gente poder tentar entender isso daqui de novo. Olhem essa foto. Pô, bonita foto, a menina tá lá sentada num campo, etc. Poxa, ela tá centralizada na foto. Tá tudo certo. Só que qual que é o problema? Aonde a gente tem assunto? A gente tem assunto praticamente do lado esquerdo. Então, assim, eu perdi, o cara que bateu essa foto, ele perdeu de enquadrar ela usando a regra dos terços, jogando um pouquinho para cá, e livrando, porque tudo que está nas costas dela não tem assunto. Não tem por que estar lá. Não tem direção. Então, você tem uma foto que a menina está até centralizada, você não tem sobra de espaço na parte de cima da cabeça dela, você tem as cores lá, então a resolução não está muito boa porque eu peguei da internet, mas você tem ela até que bacana, cores bacanas, equilibradas, tom sobre tom funcionando bem, o cabelo dela a folhagem faz uma composição bacana, mas você tem uma perda de assunto por conta dessa questão do eixo, percebe? Você tem esse lance. Um outro caso, olha esse casal aqui, que bonito. Pediram para alguém tirar foto num monumento, numa viagem, e a pessoa até se preocupou em tentar alinhar a aquela coisa dos leads line, né? Do leading lines. Então, mas ele alinhou pelo de baixo. Ele deixou reto de baixo e se esqueceu que tudo em cima ficou torto por causa da perspectiva. Então, assim, é uma questão, erro de eixo também, né? Ele esqueceu do eixo vertical e onde é que está o assunto, do que ele quer tirar. Esse pisozinho aí marronzinho que tem embaixo, ele poderia totalmente ser cortado, porque o monumento, que é o que deveria estar atrás e aparecendo, foi eliminado. A pessoa não pensou nisso, né? Ela só enquadrou ali, pensou em alinhar a parte de baixo e acabou cortando o que seria o principal e a recordação que o casal deveria levar, que é o assunto mesmo da foto. Agora, olha essa foto aqui. A gente tem uma moça, ela está enquadrada, a foto está super bem focada, a foto tem boa iluminação, a foto tem aquela coisa de usar o desfoque lá para trás, aquela coisa bacana. Tá? Mas qual é o problema dessa foto? Depois de tudo isso que a gente falou, aí eu vou abrir para vocês. Alguém aí que quiser falar, me diga qual é o problema dessa foto. Tem assunto, tipo, ela tá ali e não dá pra entender muito qual o objetivo da foto. Então, é exatamente isso. Você pensar, o assunto não está onde está. Assim, a gente tem uma sobra de coisas nas costas dela e não tem assunto nenhum ali. O assunto deveria estar para frente do rosto. Ela está virada para o lado de cá, para o lado esquerdo, o rosto meio inclinado. Então, assim, tudo que deveria estar mostrando deveria ser do que tem, assim, você poderia fazer quase que um corte no meio dessa foto e pegar só o que tem pro lado de cá. Por quê? Porque não tem assunto na parte de trás. Tipo, Aqui ela tá muito expressiva e, tipo, não, não tem o porquê disso. É é meio só uma foto mais da pessoa. ainda que essa questão da expressão dela não é tanto o problema quando você pensa na composição. Por quê? Porque pode ser uma foto subjetiva, que aconteceu alguma coisa, você está mostrando a reação dela em algo, mas a composição
de como está sendo aproveitado o espaço, não rolou bem. Então, isso aqui. E esse aqui é um clássico, né? Esse último que eu coloquei é um clássico. O cara colocou uma foto padrão 3x4 e ele enquadrou, ele está ocupando metade da foto. Então, assim, tem metade da foto sem assunto nenhum. Então, essa questão do eixo, ela traz problemas não só para a gente pensar nisso, né? Então, quando a gente pensa numa foto equilibrada, olha essa foto para vocês verem. Ela é uma foto que o lugar nem é tão bonito, não é tão interessante. Repare que parecido com aquela outra que a moça estava enquadrada no terço e a parte maior está para as costas dela, você tem a mesma coisa acontecendo aqui, com uma diferença. Qual é essa diferença? E não vale o Eric falar, porque ele já falou. Agora vamos lá, o outro. Vamos, gente. Fala, Leilani. Ninguém vai falar nada? Calma aí, professor, tô analisando a foto aqui. Ó, gente, que muda. Lembra que naquela foto, a moça, ela estava num terço da foto, com a parte maior para as costas, mas o rosto dela estava virado para frente, estava virado para aquele mesmo canto. Nessa foto, apesar da menina estar virada aqui para a direita, o corpo dela estar para a direita, quando você olha o rosto, tá totalmente é isso mesmo, tá para a direita, o rosto dela tá totalmente para a esquerda. Então o assunto do que ela tá olhando, ela meio que guia a gente para um assunto que tá para o outro lado. Isso aí é muito importante porque você tem enquadramento na regra dos terços, você tem o corpo dela sugerindo que você vai ter mais coisas para o lado direito, mas como ela virou o rosto para o outro lado, você tem justificativa para mostrar o outro lado, porque é para o lado que ela está olhando, entende? A grande sacada que eu achei bacana do exercício que vocês fizeram lá, da professora Marta, e que o Gabriel fez e a Beatriz também fez muito legal, foi que nessa hora de você fazer uma releitura de uma obra de arte, entender o eixo para onde está rosto, corpo e tudo isso, foi muito legal. E isso aí foi uma das coisas que se destacou na foto da Beatriz, porque ela estava com o corpo exatamente posicionado igual à figura, com o rosto posicionado exatamente para o mesmo ponto, a mão levantada. Então, assim, ela copiou os eixos da fotografia, entendeu? Não só o enquadramento, mas os eixos que o ponto principal estava ali. Então, isso é muito importante da gente entender que o equilíbrio não se dá só pelas regras de composição, não se dá só pelo enquadramento, mas se dá principalmente por essa questão do eixo. Então, você ter a foto, se você comparar, eu vou voltar a foto aqui para vocês verem. Se você voltar e ver aqui, ó, mesma coisa, regra dos terços, a moça, a parte das costas está toda, mas se ela estivesse olhando, se ela estivesse um pouco mais para frente e olhando para o outro lado, seria ótimo. Se essa menina aqui no meio do mato aqui estivesse olhando para o lado direito, beleza. Olha como é diferente. Aqui a japonesinha está olhando para o lado de lá. Então justifica eu mostrar tudo aquilo. Então ter essa noção de eixo é muito importante quando a gente vai enquadrar e mostrar fotografia, porque justifica você poder enquadrar na regra dos terços e mostrar, né? Como, se a gente voltar, eu vou voltar lá para vocês verem aquela figura lá de trás, a menina aqui de branco e preto, você tem uma parte enorme sem assunto, de parede branco, mas a foto ficou bonita. Então, assim, isso aí é muito interessante a gente pensar, tá? E aí vamos falar dos cuidados que a gente tem que ter pensando nisso. Então, além dos tipos de enquadramento e regras de composição, é super importante tomar cuidado com o quê? Com o eixo da foto, que foi o que a gente falou. Teve até algumas outras fotos que eu vi lá
do mesmo exercício que vocês fizeram e que ela até tinha algumas ideias legais, mas o que mudava? O que não combinava muito? Os eixos. Quando você comparava os eixos da pessoa, o eixo da fotografia, o enquadramento, você tinha muita diferença. Então acabava não sendo uma releitura tão fiel, né? Uma outra coisa que aí tem a ver com sequência de imagem é quebra de eixo. E isso acontece muito em clipe, em sequência de filme, em, em várias situações, em casamento, pra caramba, porque o pessoal não acaba não tendo esse conhecimento e acaba filmando as coisas. Pensa num casamento, você tem o celebrante e o casal. Então, às vezes, você tem dois cinegrafistas e um está de frente para o outro. Além do vazar, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, você tem a questão de que você não tem um eixo bem definido. Se vocês lembrarem lá do nosso exercício de enquadramentos, quem fez o exercício de enquadramentos, viu que existe um que chama over the shoulder, que é OTS, que é por cima do ombro. Então, assim, o que acontece? Ele é muito usado quando há diálogo, mas por causa do eixo, quando você tem duas pessoas conversando, ó, esse pretinho aqui são as câmeras. Você tem que pensar que você não pode tirar do telespectador essa noção de quem está do lado direito e quem está do lado esquerdo. Se você está numa plateia e a câmera que mostra palco e plateia está do lado direito, é legal você sempre manter essa mesma ideia. Tanto que nos shows a gente quase que evita, às vezes, usar duas gruas, a não ser que o lugar seja muito grande, aqueles braços que acabam mostrando tudo, a gente usa de um lado só. Por quê? Para você manter essa relação. Num diálogo, manter a relação é fundamental. Você saber quem está do lado direito, quem está do lado esquerdo. Então, são duas câmeras, over the shoulder, né, por trás do ombro, mas mostrando certinho isso sem esse risco de você perder essa noção, sabe? E vazamentos. E vazamentos é uma coisa louca. Eu falei da questão do... Porque pensa que nessa imagem que eu estou mostrando, poderia ser um casamento. Mas olha que coisa louca. Se o cinegrafista, em vez de... Imagina que do lado direito é o celebrante e do lado de cá é o casal, né? Do lado esquerdo é o casal. Desse jeito, beleza. Uma filmadora não aparece, uma câmera não vaza na outra, e você mantém a linha do eixo, você não faz a quebra do eixo. O que acontece muito é um se posicionar de frente para o outro, que além de rolar a quebra do eixo, acontece um problema de vazamento. E vazamento é uma das coisas mais feias que tem. Olha, de propósito hoje, eu fiz um lance aqui, que não sei se vocês perceberam. Ó, tá aqui, normalmente você tem lá as coisas dos instrumentos lá no canto, tá, eu deixei um monte de paninho aqui, ó. Tá vendo? Um monte de paninho. Olha como fica feio. E isso chama atenção e vai incomodando. Tem diário, tem um monte de coisa ali. Então, eu tô falando com você e tem uma coisa gritando ali, ó, do meu lado. Uma coisa que não tem nada a ver. Às vezes a gente vai gravar vídeo colaborativo agora e o músico tá lá. Ele vai, prepara, deixa tudo bonitinho, põe um cenário bonito e deixa a flanela do lado, igual ali. Então, olha. Pessoal, olha como fica diferente a questão do vazamento. Como a imagem fica mais limpa por causa de um detalhe que você deu bobeira. Então, pensar no enquadramento, pensar no eixo, pensar em tudo isso, você não pode se esquecer de pensar também no que está vazando. Se o que está vazando é coerente. Aqui, ó, beleza, tem umas bags ali, tem uns instrumentos, o que está atrás está ótimo. Então, assim, você tem um vazamento que, para a nossa situação de uma aula, tá tranquilo. Mas aquele paninho lá, não. Aquele paninho estava muito feio. E ficou lá para poder ver se chamava atenção ao longo do tempo, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente pensar. Seguindo, e aí indo para a nossa parte final da nossa aula, eu queria falar para vocês como que funciona o cinema e qual é a relação com a fotografia, para a gente entender. Então, a nossa retina, ela, quando bate luz nela, mesmo que essa luz se apague, essa luminosidade ela fica pelo menos por 1/10 de segundo, mesmo depois que se apagou. Então, se você vê isso fácil numa sala escura, se acender um cigarro, um fósforo,
numa sala escura e fizer um movimento, você consegue perceber aquela luz ficando, né? Ou então quando você olha para uma luz muito forte, fecha os olhos, você continua vendo aquele ponto de luz, né? Mesmo que seja num lugar bem escuro. Então, no cinema, o movimento que acontece, a gente já falou mais de uma vez que no cinema é uma sucessão de fotos acontecendo. E o que acontece? A nossa percepção de movimento só acontece porque essas imagens ficam na nossa retina por mais tempo. A imagem projetada na tela dura mais ou menos 4 centésimos de segundo. Olha como eu falei que a gente ia usar física, matemática, tudo para a gente poder entender. Então, se cada imagem fica 0,4 segundos na tela, se você fizer vezes 24, que é o número de quadros que tem no cinema, você tem quase um segundo. Então, você preencheu o segundo. Então, daí vem aquela história de 20 quadros por segundo, 20 quadros por segundo, né? FPS é frames por segundo. Então, você tem 24 quadros divididos numa velocidade regular dentro de um minuto, e essa quantidade é o suficiente para parecer que o movimento, que não é uma foto, e sim um movimento. Então, para a gente entender, o projetor, você tem o rolo com várias fotos rodando, e ele passa pelo projetor, pelo teu replicador ali, ele bate na tela, a imagem, lembrando que no cinema a imagem ela é projetada, né? Então, a gente tem essa projeção do cinema, e o que acontece? Ele vai passando, e você tem a engrenagenzinha para poder passar, e ele manter essa velocidade de 24 quadros por segundo, para a gente ter essa sensação do que está acontecendo. Então você tem várias fotos pequenininhas que vão dando essa sensação de movimento. Por exemplo, eu espero que esse GIF esteja funcionando aí para vocês. Você tem um leopardo aqui, meio que várias fotos andando lentamente. Por quê? Porque a velocidade não está compatível. Aí quando você pega ele acelerado, a sensação com as mesmas fotos é que o movimento está acontecendo muito mais rápido. Então, essa é a questão que a gente tem, que a gente começa a entender por que a fotografia é tão importante para o vídeo. Porque isso depois a gente vai falar do vídeo que é mais digital, mas essa ideia continua igual. A imagem, o movimento, ele acontece na nossa cabeça por causa dessa questão da retina e no nosso cérebro. Não é porque a coisa está em movimento mesmo, né? Então, entender que são várias fotos em movimento vale tudo que a gente falou de enquadramento, de eixo, de continuidade, de composição, de onde você está levando a pessoa a mostrar e tudo mais. E para fechar a aula, como a gente teve aquele probleminha no começo, eu vou fechar aqui, falar sobre matéria complementar, e se a gente quiser continuar, para não atrapalhar a gravação, eu abro outra sala do Zoom e a gente vai falando, se vocês quiserem, tá? Mas como material complementar, eu queria sugerir dessa vez hoje, para vocês aproveitarem aí, até que a semana que vem não tem aula novas, né? Vai ser aquela coisa do replanejamento dos professores e tal. E se vocês quiserem, existe um filme muito legal de assistir, porque além dele ser muito bonito, assim, difícil não se emocionar com ele, ele mostra exatamente esse bastidor do cinema, como que o projetista, na época, era começo do século, então o padre ficava lá e cena de beijo ele tirava, mandava o projetista tirar do filme, né? Então ele tinha que tirar as fotos que tinha e ele colava. E aí tem um menininho que o pai foi para a guerra e não voltou, acabou virando amigo do projetista, e é uma história muito legal, se chama Cinema Paradiso. Nos anos que antecederam a chegada da televisão em uma pequena cidade da Sicília, é um filme italiano, o garoto Totó ficou hipnotizado pelo cinema local e iniciou uma amizade com Alfredo, projetista que se irritava com certa facilidade, mas tinha um enorme coração. Todos esses acontecimentos chegam em forma de lembrança. O filme é como se fosse o Totó relembrando tudo. Quando o Totó, agora ele vira um cineasta famoso, de sucesso, recebe a notícia que o Alfredo, lá na cidade, o amigo dele, faleceu. É bem legal, bem interessante.
E vou deixar até aqui, ó, vou voltar ele para vocês, quiser dar print, dar uma olhada aí, ver. Vale a pena assistir para ver como é os bastidores do cinema e essa coisa das fotos. Gente, eu vou ter que encerrar aqui e parar, mas eu vou abrir uma sala e a gente continua falando, tá bom? Rapidinho. É só, vou Beleza. colocar o link lá.